Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou aqui de casa, né, no isolamento, na quarentena, assim como muitos de vocês também devem estar nesse momento, vivendo essa situação aí que a gente tem sido inundado por muita informação e muito conteúdo sobre a questão do coronavírus. Eu queria falar um pouquinho com vocês, aproveitei esse momento de pausa, né, hoje para trazer um conteúdo para vocês jurídico, porque tem surgido algumas dúvidas em relação a como vai ficar os contratos, como vão ficar as minhas obrigações em relação agora a esse momento que a gente está vivendo, né? É claro que é uma preocupação geral, não só das pessoas físicas como das empresas, né, até porque todos nós, sejam como pessoa física, como empresário, temos obrigações e temos que cumpri-las dentro de uma situação de normalidade. E aí é que surge justamente essa dúvida, porque estaríamos nós vivendo uma situação de normalidade agora com a questão do coronavírus, né? E também lembrar que, eventualmente, um descumprimento de uma obrigação para uma parte gera uma consequência para uma outra parte. E em muitas situações nós estamos em um polo ou no outro, né? Então também temos que ter essa consciência. Então como que ficam essas contratações, os meus contratos? Como ficam as minhas obrigações? Então, primeiramente é importante explicar que nós temos a figura no direito da força maior e do caso fortuito. É importante dizer que essa situação ela é uma situação atípica, excepcional. Se nós pegássemos alguns meses atrás, né, semanas para nós brasileiros, nós nem teríamos ideia, talvez, de que isso poderia acontecer e de que estaríamos vivendo toda essa situação. E é justamente pensando em situações excepcionais que o direito regulamenta essas questões, sob a forma do caso fortuito ou da força maior. E para fazer uma distinção que é cada um desses institutos, eu explico. O caso fortuito, na realidade, são situações que vêm provenientes de um ato humano, né? Digamos uma guerra, por exemplo, uma greve geral num país, como nós já vivenciamos aqui no Brasil, enquanto que a força maior não decorre de um ato do homem, mas sim de um ato da natureza, que é o caso que estamos vivendo em relação à pandemia do coronavírus, né? Que vai além das forças, das nossas forças. É um vírus que acabou se propagando pelo mundo inteiro e que vem gerando todo esse caos que nós estamos aí vivendo, né? Existe então previsão legal para essas situações, né? E que podem realmente excluir a responsabilidade daquele que tem que cumprir alguma obrigação, tá? Então é importante que se diga que isso realmente é uma hipótese legal, que pode gerar algumas consequências sobre os contratos, mas desde que observados alguns critérios, tá? Primeiro, o impedimento ele tem que ser real, não pode ser algo que você possa ainda, de alguma forma ou de outra, cumprir, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, nós, advogados, se surgir eventualmente uma situação de um contrato a ser analisado, né? Eu posso muito bem receber esse contrato por e-mail, trabalhando de casa, sem problema algum, e fazer uma análise para aquele cliente e repassar para ele. Ou seja, esse impedimento ele é relativo, digamos assim, né? Então poderia ser de fato mantida essa relação sem nenhum problema. E os efeitos também têm que ser inevitáveis e imprevisíveis, tá? E aí entra uma discussão, né? Eu entendo muito bem que esse vírus era algo de fato imprevisível dentro da conjuntura mundial, né? E inevitável sob o ponto de vista de que, por mais que estejam sendo adotadas ações por parte da população, a gente depende de cada um fazer a sua parte. Então, não necessariamente a gente consiga evitar. E também a gente tem situações que as pessoas precisam se hospitalizar, nós temos o pessoal da saúde que está ali exposto muito mais do que os demais a essa situação e que tem familiares também, então são situações que muitas vezes a gente não consegue evitar. Nós temos que ir ao mercado, fazer compras de mantimentos, com responsabilidade, obviamente, mas temos que fazer isso, até porque temos que ficar em casa, no isolamento, na quarentena, que seja,
Então, talvez a gente tenha, de fato, uma situação aqui de inevitabilidade e, consequentemente, a força maior. Tá? Um exemplo de uma obrigação que não poderia ser cumprida. Nós temos situações recentes agora dos órgãos governamentais determinando o fechamento dos shoppings e academias. Ora, se você tem que obedecer a uma determinação legal, você não tem, evidentemente, como prestar esses serviços para os lojistas de shoppings realizar as vendas, para as pessoas que têm academia, só para dar 2 exemplos, de fazer os treinos, não presencialmente pelo menos. Então isso impede e evita e acaba com que não seja possível manter aquela relação contratada. Tá? Então esses são exemplos que a gente tem. Então se a gente verificar essa situação, que tem que ser analisada, a gente tem aí a partir desse ponto entender, essa situação ela é temporária ou ela é definitiva, né? Uma vez constatada o caso de força maior. Bom, em sendo temporário, estando configurados esses requisitos que a gente falou agora, né, é possível então que se suspenda esse contrato e que se retome esse contrato após essa situação ser normalizada. Enquanto que se for uma situação definitiva, muito possível que isso resulte numa rescisão do contrato. Tá? E aí, se falando em rescisão do contrato, há que ter muito claro que devemos tentar fazer com que se restabeleça, na medida do possível, o que a gente chama do status quo ante, que é a situação em que estavam as partes antes de fazer aquela contratação. Né? A gente sabe que em algumas situações isso é mais difícil, mas é importante que se tente se conduzir a situação dessa forma, até para evitar os prejuízos das partes. Tá? E lembrando, antes de se tomar qualquer decisão, vou suspender, vou rescindir um contrato, vou deixar de pagar um contrato, é imprescindível que se analise o contrato, que se faça uma análise do contrato. Tá? Aquele contrato ele tem previsão sobre caso fortuito e força maior, lembrando, isso é comum. Os contratos frequentemente têm cláusulas que tratam sobre essas hipóteses. Inclusive, no seguinte sentido, se porventura houver uma situação de caso fortuito ou força maior que inviabilize a prestação dos serviços ou a venda do produto por período igual ou superior a 15 dias, será considerado o contrato rescindido de pleno direito, restituindo-se as partes ao estado anterior. Tá? Então, primeiro, existe essa previsão? Se tiver, é uma regra que deverá ser observada. Até porque, lembrando, o objetivo do contrato é justamente esse, é dar segurança às partes, né, tendo as regras de forma clara para que sejam observadas caso alguma situação prevista nele ocorra. Tá? E vamos lá, mas e se ainda assim, eu tendo previsão no contrato, eu tenho que, não falando nada, vamos supor que o contrato não preveja uma situação dessa, de caso fortuito ou força maior, mas está muito difícil para que eu mantenha esse contrato vigente, ele se tornou excessivamente oneroso, que a gente chama de onerosidade excessiva, que também há uma provisão legal sobre essa situação. Né? Eu vou ter que ainda assim cumpri-lo, eu vou ter que ainda assim manter essas obrigações vigentes, e aí volto a dizer que o caso concreto tem que ser analisado, né? Porque a situação de uma onerosidade excessiva, ela também é uma hipótese que permite a rescisão do contrato. Mas, volto a dizer, sempre verificando, há no contrato firmado alguma previsão, né? E havendo ou não, isso é uma hipótese que eventualmente traz uma onerosidade excessiva para aquela parte que tem que cumprir aquela obrigação. Né? Nós temos visto agora recentemente o governo editar algumas medidas, né, algumas regras legais para tentar fazer com que a economia não sofra tantos impactos, inclusive alguma delas de natureza tributária para as pessoas do Simples, para as empresas do Simples, que vão ter uma prorrogação dos vencimentos dos pagamentos dos tributos agora nos 3 próximos meses. Né? Nós temos também algumas medidas
em conjunto com os bancos adotadas para que haja uma prorrogação dos vencimentos, das parcelas que vão vencer para aqueles contratos que estão em dia, né? Então, temos algumas medidas. Na frente trabalhista, é muito provável que o governo venha editar alguma medida provisória nos próximos dias. Lembrando que a gente não está falando aqui, neste caso, sobre matérias de direito do trabalho, que possui uma regulamentação específica na CLT, né? Então, são casos que a gente tem que analisar de outra forma. A gente está falando aqui de contratos civis, contratos entre empresas, contratos entre pessoas e empresas, de forma geral, que não caiam numa relação de consumo, propriamente, de trabalho, propriamente, tá? Bom, é importante também que se diga, né, que se o contrato foi firmado, a gente estava falando de uma situação que tem que ser confirmada de ser inevitável, imprevisível, agora fica muito difícil dizer que seria imprevisível, inevitável, para um contrato firmado recentemente, né? Se você tem um contrato que foi celebrado aí há semanas ou há pouco tempo, poucos meses, quando o coronavírus já era algo difundido mundialmente, em termos de informação, eu digo, e conhecido por todos, é difícil dizer ou, né, justificar que não seria possível prever que essa situação fosse ocorrer, né? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que analisar no caso a caso, tá? E, por fim, só para a gente lembrar, como a gente disse, existem sempre dois polos num contrato, ora nós estamos em um, ora estamos em outro, então a gente sempre tem que pensar que essas situações elas têm que ser analisadas sob o ponto de vista de uma boa-fé, né? Muito bom senso, uma comunicação entre as partes se tiver essa necessidade de adotar alguma suspensão ou eventualmente até uma rescisão do contrato, para que chegue a alguma solução em conjunto, né, uma forma de resolver essa situação sem ter conflitos, porque a gente sabe que isso muitas vezes é muito mais custoso para nós e que traz muito mais dor de cabeça para os empresários em geral. Então é isso, eu espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, é possível colocar aqui embaixo algum envio de dúvidas e questionamento, que a gente vai estar à disposição para esclarecer dentro do possível, tá bom? É isso aí, pessoal. Sorte para todos e força!